Fala, meus amigos, Oi, gente. tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, já que hoje é feriado de Tiradentes, dia 21 de abril, a gente vai falar, o Luiz vai falar sobre Tiradentes, sobre quem foi. A gente conheceu uma cidade onde ele foi protagonista, em Minas. Então esse vídeo de hoje é sobre isso. Bom, bora lá então. Para começar, eu queria deixar claro que eu não sou professor de história. A gente só pesquisou para tentar entender quem foi, por quê e todo o contexto histórico ali por trás dessa figura tão conhecida aí no país. Para começar a contar a história dele, a gente tem que começar pela bandeira de Minas. A bandeira de Minas é um triângulo vermelho e nela tem os dizeres, acredito que seja em latim, libertas, qual será também. Traduzindo para o português, seria liberdade ainda que tardia. Esse era o lema da Inconfidência Mineira e ficou na bandeira até os dias de hoje. Agora a gente precisa falar do que foi a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira foi uma revolta de algumas pessoas, né? De uma parte Mais rica? uma parte mais rica, de políticos, do próprio exército, e algumas figuras influentes ali da sociedade, que queriam que Minas se tornasse independente da coroa portuguesa, porque a coroa estava cobrando muitos impostos sobre o ouro retirado em alguns lugares de Minas, né? Eles cobravam 20% de cada pessoa que retirasse, tipo, tirou 100 quilos de ouro, 20 era da coroa. E mais uma parte por ano, que era estipulado ali, acho que era 1.500 quilos ali, agora eu não lembro de cabeça. E com o tempo o minério foi acabando, só que os impostos não baixaram. Continuou o mesmo valor. Só que não tinha mais ouro, tanto ouro para poder continuar com a quantidade que deveria ser mandada para Portugal. Não tinha mais... Não tinha mais como pagar, né? Não tinha mais como os mineradores tirarem essa quantidade de ouro que eles queriam. E aí surgiu um movimento, né, que foi liderado por Tiradentes. Que foi liderado por Tiradentes e que ficou conhecido como Inconfidência Mineira. Um dos componentes desse grupo tinha muita dívida com a coroa portuguesa. Então ele resolveu delatar esse movimento para pagar essa dívida. Óbvio, né, que depois que ele delatou, todas as pessoas que estavam envolvidas foram presas. Entre elas era Tiradentes. Quantas foram? 12 pessoas no total. Dessas 12 pessoas, 11 tiveram outros tipos de pena. Ou foram mandados para fora do país, enfim, umas penas mais leves, né? O único que foi condenado à morte por enforcamento foi Tiradentes, porque ele não, em momento algum, ele disse que não era aquilo. Ele negou que participasse. Ele manteve a sua ideia de revolução,
Até o fim. Até o fim. Aí, por causa disso, a coroa resolveu enforcar ele em praça pública, né? A título de conhecimento ou de curiosidade, só a leitura do julgamento dele ali, o que ia acontecer com ele, durou 18 horas. Só a leitura do que ia acontecer com ele. E o porquê que ele estava sendo... E por que ele estava sendo condenado a isso. Foi no Rio de Janeiro, ele foi transferido para Ouro Preto, como é? Isso, para Vila Rica. Vila Rica, que era o antigo nome de Ouro Preto. Né? E aí depois dessa leitura, ele foi enforcado, decapitado, esquartejado, e os pedaços dele, a cabeça ficou exposta na praça central ali de Ouro Preto. E os pedaços do corpo dele foram espalhados pelas ruas ali até a natureza consumir. E depois disso... 100 anos depois? 100 anos depois que aconteceu, o Brasil estava no movimento de virar uma república. Só que para isso, os políticos tinham que achar alguém que representasse o povo brasileiro para que fosse considerado um regime legal, né? Diferente da colônia ali, da coroa e tal. E foi escolhido o Tiradentes para ser um mártir, né? Um mártir e tal. Só que a escolha... Pelo povo. Eu acredito que ele tenha feito tudo isso mesmo, só que foram feito um trabalho em cima da imagem dele ali, que, pelo que eu entendi, os historiadores ainda não têm um consenso ainda ali, pelo que eu entendi, não é certo ainda. Mas é que eles quiseram comparar o rosto a imagem de Tiradentes com a imagem de Cristo. De Jesus, né, no caso. E colocaram ele barbudo, cabeludo e tal, pregado numa cruz e tal. Só que naquela época tinha muito piolho, tinha pulga e tal. Então a possibilidade de uma pessoa ser cabeluda e barbuda naquela época é muito pequena. E também ele era, né, dentista. Então, é uma questão de higiene também. Não sei. Isso não... A história também não deixa claro. Pelo que a gente pesquisou. Óbvio que tem historiadores que devem ter provas de que foi assim ou foi assado, mas... a gente não tem essa informação. A gente não tem essa informação. Tomara que tenha algum professor de história aí. Para deixar claro, é muito difícil isso para mim, porque nas poucas aulas que eu ia de história, eu não prestava atenção, porque não era uma matéria que me chamava atenção, eu queria entender e tal. Não sei se eram os professores que talvez não despertavam essa motivação e tal, ou eu que... Eu acredito que seja eu, né? Mas eu acho que a maioria das pessoas, eu acho que não gosta muito de história, na verdade. Eu acho que a gente só vai dar valor depois, né? Quando a gente chega num lugar assim e, poxa, caramba, eu queria saber... O que é isso? Por que aquilo? Como aconteceu isso e tal? Por que eu não estudei, né? Enfim. Por que eu não prestei atenção, né? Mas então fica aí o questionamento, né, gente? Se Joaquim José da Silva Xavier era parecido com Cristo ou não.
não dá pra negar que ele foi uma figura muito importante, né, pra Minas Pro Brasil, né? e pra que acontecesse, né, depois a independência, enfim, que só tem que ver até que ponto isso é verdade, até que ponto isso foi implantado pelos políticos, porque naquela época não se tinha as condições que tu tem hoje, né, de pesquisar, de ver. a história se perdia, né? Então fica muito no que as pessoas vão contando, que vai passando, né? As histórias que vão... E nisso muito se perde e muito se muda. Acrescenta também, né? Então era isso, gente. Aí tu tem que contar por que o nome dele era Tiradentes. Por que ele era conhecido como Tiradentes. Então, coisa interessante. Ele era conhecido como Tiradentes porque ele morou muito tempo com o tio dele. E o tio dele era dentista profissional. Só que, obviamente, ele não virou um dentista profissional, porque não estudou e tal. Ele só praticou odontologia, no caso. E então ele só teve a prática, né? E naquele tempo não tinha muito tratamento para dente, né? Era Doía, arrancava tirar a dente e pronto, né? Foi daí que ele surgiu o apelido, ou como vocês queiram chamar ali, de Tiradentes. É isso que a gente entendeu de hoje, do dia 21 de abril, que esse feriado foi por um decreto, né, presidencial. 100 anos depois, né? É. Que era como eu estava falando antes. Isso. Que aí os políticos encontraram, né, essa figura, né? Encontraram em Tiradentes essa figura de alguém que tinha feito algo importante pelo povo. E aí estabeleceram um feriado em homenagem a ele. Tem lá em Ouro Preto que a gente semana, né? tem a semana da Inconfidência Mineira. A gente foi bem lá nessa semana e por isso que a gente está falando que não entendeu nada, chegou lá... Uau, o que está acontecendo e tal. E na história também a gente se perde um pouco nas datas, né? A gente não sabe muito bem. E acho que por isso também. E a cidade, então, que a gente conheceu em Minas é a cidade de Ouro Preto. Que tem mais história para contar. Tem muita coisa. Mas a gente não vai se alongar muito, porque senão vocês vão enjoar da nossa cara. É isso, gente. Até mais.